esse bando de paternista! Ah, o açúcar, essa maravilha que provoca tantos males aos seres humanos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a economia açucareira, de como esse produto aqui, foi responsável por colocar o Brasil no cenário internacional do comércio. Brasil colônia, é claro. Acorda que vai começar mais um vídeo do Dom Fredon. Vamos começar mais uma aula no melhor canal, o canal Dom Fredon. Eu sou o professor Fred Corte, para dar mais uma aula aí nesse melhor canal de história do YouTube, que está crescendo. Quantos inscritos, ô Tatu? Quantos mil? Já estamos lá, quase chegando aí a plaquinha de 1 milhão de inscritos no YouTube. Então, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a economia açucareira do Brasil colônia. Tranquilo? Portanto, vamos lá. O açúcar não é um produto naturalmente, originalmente brasileiro. O açúcar ele é asiático, e é trazido para cá durante o início do processo de colonização. E agora a gente vai ver aí os fatores, quais as razões que levaram Portugal a implementar a produção da cana-de-açúcar para a produção do açúcar aqui no território. Então, vamos lá. Primeiro desses fatores era o fato do açúcar ser uma mercadoria muito valorizada no continente europeu. Então era uma mercadoria muito cara. Quem conseguia produzir o açúcar tinha grande chance de lucrar com o comércio desse produto. A segunda razão era uma questão climática. Os europeus contaram aqui com esse clima tropical do território brasileiro, e contaram também com o solo, principalmente na região nordeste do Brasil. O solo chamado de massapê, que é um solo fértil para a produção da cana. A terceira razão era o fato dos portugueses já dominarem a técnica da produção do açúcar. Os portugueses já produziam açúcar em algumas ilhas da costa africana, como, por exemplo, Cabo Verde, Açores, aquele outro nome. Qual o nome, Tatu? Daquele lugar que aquele rapaz jogador de futebol lá em Portugal, que parece comigo, o Cristiano Ronaldo. Não tô lembrado, não. Não tá lembrado, não? Não, nunca nem vi. Ilha da Madeira. Então os portugueses já produziam açúcar em pequena quantidade nessas regiões. Então eles já tinham a técnica dessa produção. Beleza, pessoal? Tá? Então esses são os fatores que levaram aí os portugueses a implementar essa produção de açúcar no território brasileiro. Não me diga! Sim, é verdade. Vamos falar um pouquinho agora da sociedade açucareira. Em torno deste produto, que é o açúcar, vai se formar uma sociedade. A gente vê o surgimento de camadas sociais, que começa lá com o topo dessa sociedade, que vai ser ocupada pelos senhores de engenho. Os senhores de engenho eram os proprietários das fazendas, eram os proprietários da terra, mas também eram os proprietários do engenho. O engenho era o local em que o açúcar vai ser produzido. Veja bem, o senhor de engenho, ele tinha a terra, ele plantava a cana e ele tinha um engenho, que era o local em que o açúcar vai ser produzido. Tá? Então, topo da sociedade, senhores de engenho e seus familiares. O meio dessa pirâmide social, ela era ocupada aí por trabalhadores livres que nesse primeiro momento da colonização não eram tão numerosos, tá? E também por alguns proprietários de terras, proprietários que tinham pequenas porções de terras, mas não tinham um engenho. Repare, o cara era um proprietário de terras, mas ele não era um senhor de engenho, porque ele não tinha como produzir o açúcar. Ele tinha terra, muitos deles tinham, plantavam cana, mas eles não conseguiam produzir o açúcar para ser comercializado. E na base dessa sociedade açucareira, a gente tem a mão de obra escrava, negra africana. Os portugueses vão trazer o africano para trabalharem como escravos no plantio da cana e na produção de açúcar. Então, reproduzindo a frase de um jesuíta que viveu no território do século XVI, ele dizia que os escravos eram as mãos e os pés do Senhor. O jesuíta Antonil, ele vai dizer que o escravo era as mãos e os pés do Senhor. Então,
Tranquilo até aí, pessoal? Falar da produção açucareira no Brasil colônia sem a gente falar da participação holandesa nesse processo. E essa é a nossa hashtag Dica do Fred da aula de hoje. A Holanda, ela financia a produção açucareira no Brasil colônia. A Holanda faz um acordo com Portugal, no qual ela empresta dinheiros para a montagem dos engenhos. Enquanto isso, Portugal passa a utilizar os navios holandeses no transporte dessa mercadoria do Brasil para o continente europeu. Então a participação da Holanda foi fundamental. E vale destacar também que em 1630 a Holanda invade uma parte do território brasileiro e ocupa um bom pedaço do nordeste do Brasil, começando por Pernambuco, tá? Permanecendo de 1630 a 1654 nessa região, quando os holandeses vão ser expulsos do território, o que acabou desencadeando uma crise na produção do açúcar do Brasil, porque os holandeses passam a produzir açúcar nas Antilhas, algumas ilhas da região da América Central, e o açúcar holandês passa a ser concorrente com o açúcar brasileiro, iniciando um processo de crise da produção açucareira. Tranquilo, pessoal? Vale destacar aí para esse finalzinho de que o açúcar ele nunca deixou de ser produzido no Brasil. O que acontece a partir de meados e para o final do século XVII é que o açúcar brasileiro não passa a ser o principal, talvez o único, ou o principal açúcar exportado para o continente europeu. Ele passa a ter a Holanda como uma forte concorrente. Tudo bem, pessoal? Então, na aula de hoje a gente termina por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, de compartilhar esse vídeo. É muito importante isso. Tranquilo, pessoal? Estamos quase chegando aí a marca do... Quantos mil? Estamos quase chegando aí a marca dos negócios de diamante, dos negócios de estátua, essas coisas assim. Então, contamos com a ajuda de vocês aí para ajudar a divulgar o nosso trabalho. Tudo bem? Então, por hoje é só. Um efusivo aperto de mão e passar muito bem. Tomar um cafezinho, eu uso adoçante, não uso açúcar não. Beleza?